Então, galera, eu vou tentar fazer uma pequena aplicação aqui para vocês, mostrando mais ou menos como é que se faz então essa construção de template juntamente com o script. Eu vou criar um pequeno card aqui, que toda vez que for clicado o botão, esse card vai ser atualizado. Então a gente precisa ter um pequeno conhecimento de pelo menos das tags, como é que funciona do HTML e CSS para pelo menos saber os nomes. Então, por exemplo, vamos ver, eu preciso de eu vou criar um input de quando a pessoa digitar o nome e clicar no botão, vai aparecer no card o que foi digitado. Então, por exemplo, o que a gente pode ver aqui? A gente precisa de um input. A gente consegue ver que o Vuetify já tem um componente para sempre tudo isso. Quando a gente entra aqui, por exemplo, no componente, a gente pode entrar em exemplos, ó, clicando sempre por aqui. Então a gente já consegue ver vários tipos de input, ó. Então aqui, tipo, entradas, né? Show mensagem, aqui tem loading, rules, slots, enfim. A gente pode ser um pouco mais específico, existe o text field. Text field, isso. Text field então é um input de texto, né? Basicamente é algo bem básico. Então a gente pode ver que tem vários exemplos, ó. Pode ser um input dessa forma, pode ser um input com mais sombreado, com outline, com placeholder aqui dentro. A gente consegue basicamente ver todos os exemplos aqui dentro. Então a gente vai ver text field, daí tem um label, tem tudo certinho. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou criar um container, né? Vamos ver container. Se eu não me engano é assim. Ver container que a gente tem aqui dentro. O V-container então basicamente é a parte do container ali que vai ser criado tudo ali dentro para dar um espaçamento, tudo certinho. Dentro dele então eu consigo usar classes. As classes então ela tem pequenas estilizações. Ali na parte CSS então a gente tem, por exemplo, margem, a gente tem padding, a gente tem tudo que se encaixa ali na parte do template, do que é visível aqui dentro, né? Do front-end em si. Então, por exemplo, a gente pode ver que aqui com o container eu posso então começar a usar essas palavras-chave do Vuetify, aqui do próprio Vuetify. Então a gente tem aqui em Styles Animation, a gente tem a parte do, vamos ver, aqui no Spacing. A gente começa a ter esse padding, ó. A gente precisa entender um pouco mais. O padding é basicamente o espaçamento interno. Então aqui em amarelo é como se a gente tivesse o container em si, né, uma caixa. E o verde é o padding que a gente está dando, porque o conteúdo dentro dessa caixa é esse texto. E ele está dando um padding que é essa parte em verde aqui. Assim como o padding daí existe a margem. Aqui eu acho que ele não vai mostrar como é que funciona a margem. Mas a margem é basicamente, pensa como se o container em si, o quadrado vai ser essa parte verde. E a margem é essa parte amarela. Então tu está dando um espaçamento externo. Então tudo que tem em volta vai ter um espaçamento em si. E não um elemento aqui dentro. Então a gente consegue começar a ver que a gente tem essas aplicações. Então, por exemplo, a gente consegue usar, por exemplo, o MT, que é a margem top, MB, que é a margem bottom, ML, que é a margem left, right, e o MA, que é o wall. E a gente começa a usar os valores padrão. Aqui a gente vê o size máximo. Ó. Então a gente tem até o 16, daí começa a ser o N16, daí começa a ser algo maior. Então, por exemplo, MA16, que é uma margem de todos os cantos com 16 pixels. Vamos escrever qualquer coisa aqui dentro, só para tentar ver. Então a gente consegue ver, ó, que está tendo esse espaçamento aqui. Vou tentar aqui mostrar para vocês, ó. Então aqui a gente criou o container. Então a gente consegue ver que essa parte em azul e verde é o container ali, e a parte em amarelo é a margem que está sendo utilizada ao redor. Então a gente consegue estar sempre visualizando isso aqui no próprio navegador, né? Ele tem a parte do inspect. Então aqui o inspect elementos é tudo que está sendo usado em HTML e CSS, que a gente já consegue ver também, ó. Isso aqui são tags HTML, né? São da própria linguagem de marcação HTML. E a gente consegue ver então que esses componentes aqui criados pelo Vuetify, ela já cria automaticamente pra gente isso daqui, ó. Todas essas partes aqui. Então a gente tem o main, a gente tem a estilização já criada, e é basicamente esses componentes que estão fazendo isso pela gente. Então por isso que eu estou sempre já utilizando, só preciso saber um pouco mais sobre a estilização certinha, mas a gente já consegue fazer tudo aqui dentro. Ó. Então basicamente é isso que a gente vai utilizar. Então o que eu já sei? Eu criei um container, né? Eu botei um espaçamento, eu posso usar
esse fluid, que é uma propriedade do próprio Vuetify aqui, do container, que a gente já consegue ver que não vai ter muita mudança, mas é basicamente isso. Tem que ler um pouco mais, ó, removes o width size dos breakpoints, enfim. Aqui também a gente daí consegue ver o máximo de margem que vai, ó, de cada espaçamento. Ele começa sempre a aumentar um pouco mais, e com isso a gente já consegue lidar com isso. Então vamos voltar ali para o que a gente queria, para o que interessa. Eu ia criar dois text fields. Text field. Eu vou copiar. Aqui eu consigo fazer um espaçamento. E dentro desse text field, então, eu começo a usar as propriedades do próprio Vuetify. Aqui eu posso usar, por exemplo, a propriedade label. Então, name, por exemplo. Deixa eu tirar o espaçamento aqui. Aqui eu posso botar um... Vamos ver, label... Opa, aqui. Idade. Não, vamos ver, time. Opa, aqui eu botei errado. É aqui. Aqui ele não vai utilizar isso. Aí, agora tá certinho. Deixa eu dar um espaçamento aqui pra ficar mais organizado. E vamos ver como é que tá ficando aqui. Então aqui a gente vê que a gente tem esses dois labels. Ele é criado por toda a página em si, né? Por tudo isso daqui, porque eu não estou dando nenhuma estilização para ele, nenhum espaçamento, não estou usando nenhum elemento aqui do lado. Mas através disso a gente consegue também entender um pouco mais sobre como é que funciona essa parte de espaçamentos e de tamanhos, né? Eu acho que isso é um pouco difícil de entender no momento agora, porque tem que ter um conhecimento prévio de CSS ali, de HTML. Mas o que é possível fazer, a gente segue um padrão, por exemplo. Eu gosto muito de fazer isso, que eu estou sempre criando um grid, né? Eles chamam de grid. Mas para criar um grid, basicamente tu precisa criar linhas, e através dessas linhas tu cria as colunas. Então é fácil de entender. Por exemplo, aqui tem uma linha, e nessa linha eu posso criar quantas colunas eu quiser de forma horizontal. Desculpa, vertical. Horizontal, né? Vai ser a linha. E com isso a gente já consegue ver. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma row. Uma v-row. Aqui eu acho que deu um bug. Aí. Uma v-row. E dentro dessa v-row, então a gente já consegue criar essas colunas. Então, por exemplo, vou criar 3 colunas. 3 colunas. E eu vou botar esse text field dentro dessas colunas. Opa. Então aqui eu vou dar um espaçamento. E aqui eu vou botar esse outro text field aqui dentro. Aí. Opa. Aí, deixar um pouco mais organizado aqui. Então aqui a gente consegue ver que a gente tem a coluna 1, a coluna 2 com text field e a coluna 3 que ela está sem nada. O que está acontecendo aqui? Uma coluna, ela é feita através de 12 unidades. Ela não tem uma unidade em si, mas ela tem o número 12. O que acontece? Eu vou estar sempre tentando botar múltiplos de 12 aqui. Então, por exemplo, como eu botei 3, é como se ela fosse dividir esse espaço em 4 vezes. Então vai ter 4 partes de coluna, que a gente pode ver. Então, aqui tem 4, né? 4 espaços de 12, 4 espaços de 12 e mais, mais 4 aqui. Então 4 vezes 3 vai dar 12, né? Então a gente consegue estar sempre se baseando através disso. Eu gosto muito de criar os templates com isso, porque eu posso simplesmente vir aqui e daí agora criar outra coluna aqui embaixo, outra linha, e criar mais quantas colunas eu quiser. Eu consigo espaçar isso muito bem. E eu consigo criar um espaçamento entre as de baixo, fazendo simplesmente isso. Então aqui, por exemplo, eu vou criar 2 inputs de texto, e aqui eu vou criar um botão dentro dessa coluna aqui. Então, VBTN. VBTN, aqui eu posso botar uma label, ou eu posso escrever até dentro do botão, mas é legal sempre estar usando as propriedades do próprio Vue, porque ele já tem tudo pronto sobre isso. Então, label, atualizar. Aqui. Atualizar. Deixa eu dar um refresh aqui. Opa. VBTN. Tá, posso escrever aqui dentro também. A label é justamente pra cá, né? Pro file input. Errei. Não vou precisar disso aqui. Deixar um pouco mais espaçado aqui.
Então aqui eu posso usar também outro tipo de propriedade. Vou botar uma cor diferente só pra botar green, saber que é pra atualizar. Aqui, já consigo ver. Então basicamente aqui dá pra ver certinho o que foi criado, né? A linha com 3 colunas sendo dividido por 4 espaços. E dentro de cada coluna então eu vou ter o componente que eu quero utilizar a conexão, né, que eu vou fazer aqui com as outras variáveis. Então aqui o que a gente começa? A gente vai começar a utilizar as variáveis do view. O que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma variável chamada name. Não vai ter nada, vai ser uma variável normal. E uma time. Aí. O que ele está reclamando de erro? Semicolon. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque está reclamando sobre isso. Ah, tá, faz sentido. Dentro do data, tu tem que retornar os valores. Então tá certo. Aí, agora não está reclamando de erro. A componente, as variáveis do view, elas são um pouco mais complicado de entender aqui, mas ela precisa estar sempre sendo criada como se fosse uma função e retornando os valores num objeto. Então basicamente eu sempre tenho que ter esse retorno aqui. Se tu entender um pouco mais sobre JavaScript, tu vai entender sobre as arrow functions, né? Então basicamente tu pode criar uma função mais ou menos dessa forma que já tem um retorno, mas dela vai ser um pouco mais difícil de entender, então eu vou deixar do mais básico aqui, do padrão. Então aqui eu estou criando duas variáveis, né? Name e time. Elas não vão ter nenhum valor por enquanto. Se eu quiser eu posso deixar elas null, que é até mais fácil por enquanto. E aqui eu posso começar a direcionar essas variáveis para os nossos componentes, principalmente para os inputs. Então o que a gente consegue ver aqui? Eu consigo criar o view, ele tem uma propriedade chamada vModel, que é basicamente ele vai atrelar a variável criada aqui embaixo, a variável declarada, a um componente específico, e ele vai usar o valor dessa variável nesse componente. Então eu vou ter um input de texto que eu vou simplesmente jogar a variável name. Então o que vai acontecer? O name, deixa eu abrir aqui, o name está sendo direcionado a isso daqui. Então sempre que eu tiver uma atualização aqui, por exemplo, agora o name está null, então ele não tem nenhum valor aqui. Mas se eu começar a escrever aqui, esse name vai estar sempre sendo atualizado. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Existe um lifecycle hook chamado updated. Então toda vez que tiver uma nova mudança ali na tela, ele vai chamar essa função. Então aqui eu posso chamar this.name. Então esse this eu sempre tenho que chamar dentro desse script aqui. Toda vez que eu for chamar uma variável que não seja aqui dentro do data, por exemplo, de uma função ou no computed, eu tenho que usar o this, que ele está se referindo como se fosse esse objeto em si. Já aqui dentro do template, aqui dentro, eu não preciso desse this. Para a gente ver aqui, estou usando diretamente o nome da variável. Aí. Então aqui a gente pode ver. Deixa eu dar um console. Aqui, ele está sempre printando a variável name. E aqui eu estou escrevendo no name. Ele está dando um updated, porque eu estou fazendo alguma mudança, e quando ele dá esse updated, ele já está printando a variável. Então a gente consegue ver que ela está atrelada a esse input. A mesma coisa vai funcionar como time, mas aqui eu não setei nada. Então aqui eu posso criar um vModel também. Opa. vModel time. Aí. Então aqui ela também vai atrelar com essa variável criada aqui. E toda vez que tiver alguma modificação, ela vai ser mandada para esse vModel. O que acontece? Existem algumas propriedades principais do view que elas não precisam receber essa column aqui. Opa. Isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui é quando tu vai mudar de ser... Deixa eu pensar um exemplo melhor. É como se tu fosse usar uma fstring de Python ali. Porque em Python geralmente tu pode usar uma string normal, que tu vai escrever nela, que nem aqui no time. Então aqui tem uma string normal que não está sendo mudada, e eu posso usar os dois pontos, que ele vai transformar essa propriedade label em uma propriedade que vai começar a ver variáveis, vai começar a ler variáveis além de string. Então aqui é basicamente como se tivesse isso daqui na frente, um von,
que é outra palavra-chave ali do view. E esse v1 ele vai deixar que tu bote propriedades aqui. Mas eu não preciso escrever esse v1 porque os dois pontos já servem para isso. Então, esse vmodel, por exemplo, ele já é como se tivesse isso daqui na frente. Mas ele já é uma palavra padrão, então eu não preciso botar isso. Porque tu consegue ver isso com a cor aqui da variável, que ela não está ficando amarela como se fosse uma string, ela está ficando branca, né? E aqui a gente já consegue ver a mudança também. Então o que ele está fazendo? Esse label, ele não está mais lendo a string time, ele está lendo a variável time. Então, no caso eu não tenho nenhuma variável time, né? Porque aqui é uppercase. Mas se eu tivesse uma variável time assim, ele vai estar tentando ler essa variável. Então vai estar true, por exemplo, aqui no label. Vamos tentar atualizar aqui. Ó, ele vai estar lendo essa variável e ele está botando aqui no label. Ó. Ele não está lendo a string. E isso eu consigo fazer com todos os tipos de propriedade. Então eu consigo deixar bem dinâmico essa parte. Eu posso simplesmente estar sempre mudando essa variável time com algum método, alguma coisa, e ele vai estar sempre mudando em tempo real aqui nas propriedades. No caso eu não quero isso agora, né? Não vou precisar fazer isso agora, então eu vou deixar meio que assim. Que a gente volta pro time normal. O que eu vou fazer agora em seguida? Eu vou criar outra linha, outra row. A gente pode ver. E eu vou criar mais 3 colunas. Eu posso usar esse atalho aqui, que eu já crio 3 diretos, mas eu vou criar só na coluna do meio, porque eu quero que ela fique centralizada. Um vcard. Vou estar criando um card normal. Card, né? Normal, cartões. Que eu posso então consultar a documentação. Vamos ver um pouco mais. Eu prefiro ver os exemplos sempre do que as propriedades, dá para entender um pouco melhor. Então aqui a gente já começa a ver exemplos. Ó. A gente tem um card que tem um título, uma foto, um texto em si, alguns detalhes, enfim. Então, por exemplo, vou ver esse exemplo aqui. Aqui eu dou uma procurada. Ele tem o template completo. Aqui eu consigo ver o vcard, né? Então aqui no vcard a gente vai seguindo aqui. Tem então o vcard texto e o vcard título. Então o que a gente já pode começar a fazer? A gente pode fazer esse, por exemplo, um vcard text. E a gente bota pessoa. Aqui um vcard text de novo. Aqui a gente pode mudar na real para título. Que eu vou criar 2 vcard de texto, que eu vou botar o nome e o time. Já aqui no template, então, quando a gente está usando isso dentro de um componente, dentro das tags criadas pelo HTML, a gente precisa usar uma diferente nomenclatura. A gente precisa usar os 2 colchetes aqui para chamar uma variável. Diferente de como a gente faz aqui, que tem as palavras-chave chamando já a variável ou utilizando os 2 pontos, aqui a gente usa então isso daqui. Mas simplesmente a gente pode chamar qualquer variável, qualquer método, só através disso daqui. Então a gente não precisa também botar o this, não precisa desse this, porque ele está dentro do template. Ele já está chamando como objeto. E aqui a gente vai chamar o time. Aí, o time. Então aqui a gente pode já ver alguma coisa. Aqui a gente vê o card pessoa, né? Então sempre que eu tiver uma modificação aqui, ele já vai estar mandando aqui. Olha, ele tem sempre um updated, né? Então esse vmodel que eu estou criando aqui, ele já é em tempo real. Já consegue ver tudo certinho. E eu posso fazer alguma, por exemplo, vamos ver. Eu posso criar alguma função através desse botão aqui, o btn, por exemplo, de clique. Existe outro tipo de função, existe, por exemplo, a função de passar o mouse por cima, ou uma função de quando já foi clicado e soltado, algo do gênero. Então eu posso, por exemplo, criar uma função limpar. Ela não é criada ainda, então a gente vem aqui nos métodos. Deixa eu excluir essa clique. Limpar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente excluir o que tem nas variáveis. Então, this.nome, eu posso dar um null. Aqui a gente pode usar ponto e vírgula, né, que é JavaScript. This.time igual a null também. Então sempre que eu clicar ele vai chamar esse método limp. Então vamos testar aqui. Gabriel Colorado, né? E um atualizar. Então a gente vê que a gente limpa os campos. Então a gente pode estar sempre se baseando em variáveis, em atualizar. Assim como a gente pode fazer, por exemplo, tentando utilizar aqui, como eu disse antes, as propriedades aqui com uma variável.
que eu posso criar, por exemplo, fazer isso aqui, ó, color e btn color, criar essa variável aqui. btn color, então eu vou criar aqui, que ela vai ser por padrão a string red. Como vocês viram antes estava lendo red, né? Agora está lendo a variável que tem o valor red. Quando eu for clicar o botão limpar, o btn color vai ser simplesmente green. Vamos voltar lá, vamos ver. Atualizar e trocou de cor. Então eu consigo deixar de forma bem dinâmica tudo isso. Não tem muito mistério de como seguir com isso. É realmente lendo um pouco da documentação e seguindo essa parte da dinamicidade, né, que o Vue oferece. Faltou só então ver essa parte do computed, que eu vou mostrar então no próximo vídeo, que ela é um pouco mais complicadinha. E o resto, a princípio, é isso mesmo. Tem que ir lendo aqui sempre.